O STF retomou o julgamento das ações que discutem a implantação do juiz das garantias, inovação prevista no pacote anticrime. A repórter Marta Ferreira tem as informações. A figura do juiz das garantias foi introduzida no Código de Processo Penal pela Lei 13.964 de 2019, conhecida como pacote anticrime. Na prática, essa mudança acabaria dividindo a responsabilidade de processos criminais entre dois magistrados. Um acompanha a investigação e autoriza diligências ainda na fase de inquérito, no caso, o juiz das garantias, e o outro julga o réu na ação penal. 4 ações questionam esse modelo. Em janeiro de 2020, o relator dos processos, ministro Luiz Fux, suspendeu a implantação do juiz das garantias até o julgamento final da questão. As ADIs foram levadas para análise do plenário. Os autores alegam, entre outros pontos, que a implantação do juiz das garantias deveria ocorrer por meio de lei de iniciativa dos tribunais e não do Congresso. Também apontam violação aos princípios do juiz natural e da igualdade. O julgamento começou na semana passada com as sustentações orais. O julgamento foi retomado com a manifestação de outras instituições admitidas como interessadas no processo. Imagina uma operação policial em que se faça numa comunidade periférica, o juiz determina em função de um inquérito, e lá se realiza uma busca e apreensão e que tem violações profundas, como esse juiz não vai estar contaminado onde trabalhou? Portanto, isso acontece. Hoje o juiz tem contato com a prova inadmissível e mesmo que haja o desentranhamento, de certa forma ele projeta aquela cognição na sentença. Esse dispositivo vem justamente para impedir que ele possa proferir a sentença e projetar esse juízo que eventualmente tenha feito a respeito da prova. Não há criação de cargos públicos, invasão à autonomia organizacional dos tribunais, aumento imediato de despesas. E com a expansão do processo eletrônico, também já se disse isso aqui, mas é importante repisar, mesmo nas comarcas e juízos únicos, nos locais mais distantes, não será necessário criar novos órgãos jurisdicionais. Chamo a atenção de Vossas Excelências para a questão da criação de um juiz natural de investigação, daquele que, de forma especializada, poderá dar à fase pré-processual uma eficácia muito maior e tão necessária em nossa justiça. Nós não estamos tratando do juiz de garantias, estamos tratando da forma como ele veio à tona no ordenamento jurídico brasileiro. Realidade continental, questões geográficas. Como, então, este instituto, da forma como se colocou na legislação, nós conseguiremos fazê-lo com tão pouco tempo. O Estado do Pará é um Estado com dimensões continentais. Muitas das nossas varas são varas de juízo único, de um único juiz funcionando. E a ideia de se utilizar a comarca vizinha, em grande parte, não funciona. As distâncias para o sul do estado são muito grandes, de uma comarca para outra, demandando horas de estrada. E para a região do Marajó, para a região do Tapajós, então, nem se fala, porque aí nós estamos falando de um deslocamento de horas de barco. O Procurador-Geral da República se manifestou pela procedência parcial das ações. As questões são realmente complexas, podem ser superadas em prestígio à máxima efetividade da lei, como ato complexo, que demandou a participação do Congresso Nacional e mesmo do Poder Executivo, e que cabe a essa Corte examinar os aspectos de constitucionalidade, especialmente da matéria processual e de direitos e garantias fundamentais, também ficando a cargo da autonomia constitucional dos tribunais federais, estaduais, a disposição de dispor sobre a organização judiciária para que a lei se cumpra em toda a sua integralidade. Assim, este procurador reitera o parecer emitido nos autos, a cujos termos remete. E a sessão plenária terminou agora há pouco. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Marta Ferreira, que atualiza as informações para a gente. Boa noite, Marta. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. Pois é, na sequência da sessão, o relator das 4 ações, o ministro Luiz Fux, iniciou a leitura do voto dele. Ele destacou inicialmente que todo juiz é essencialmente um juiz
de garantias e que a realidade de cada comarca deve ser levada em consideração na hora da implementação dessa inovação. Por conta do adiantado da hora, o julgamento foi suspenso e será retomado amanhã com o voto do relator, com a continuação do voto do relator e, na sequência, o voto dos demais ministros. Cadu. Obrigado, Marta. E lembrando que você acompanha a sessão ao vivo no Direto do Plenário.